Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos conversar sobre o PERSE, ou seja, sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que é o PERSE. Não sei se vocês estão antenados com isso daí, é uma nova tese que está surgindo, já tem algum tempo, a gente já até trabalhou isso lá no curso de tese, na turma 2. Venho falando com isso com o pessoal na mentoria e resolvi compartilhar aqui com vocês alguns pontos, porque isso pode ser um ponto de reflexão dentro do seu negócio, dentro dos seus clientes, e isso pode gerar também uma oportunidade para o seu escritório. E para você que trabalha aí com direito tributário, mesmo que não trabalhe e caiu aqui de paraquedas, você pode fazer parceria com pessoas que tratam e conheçam um pouco mais a matéria do que você, e nisso todo mundo ganha. Afinal de contas, entre nada e alguma coisa ou alguma coisa é sempre melhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim, já sou professora há mais de 15 anos dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da UF, da USP. Sou doutora em Finanças e Tributação pela UERJ. Tenho mais de 22 anos da prática da advocacia contenciosa e consultiva tributária. Também sou autora de livros e artigos científicos, palestrante e, atualmente, eu sou conselheira lá no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o PERSE. O que que é, para que que ele serviu, de que forma que ele foi estruturado, quais são os benefícios, a quem atende e qual é a oportunidade. Então, é esse o checklist que a gente vai estudar aqui. Então, o PERSE o que que é? É um programa emergencial do ponto de vista tributário para atender aquele setor de eventos que ninguém tem dúvida que sofreu gigawaticamente com a Covid-19, com esse período da Covid. A gente ficou em casa quase um ano inteiro. Nem todos os setores da economia podem trabalhar de casa. Imagina os artistas que viviam de shows, tudo bem, tiveram as lives e coisa e tal, mas não é a mesma coisa. Bares, restaurantes, hotéis. Percebam, as feiras, expositores, os eventos em geral sofreram, talvez mais do que outros setores, por força da pandemia da Covid-19. E esse é um programa que foi instituído em 2021, que trata sobre de que forma que eu vou te ajudar dentro da seara fiscal para se reerguer, tendo em vista esses 2 anos fatídicos na vida dessa atividade econômica. Então, é um programa instituído pela Lei 14.148 de 2021, 14.148 de 2021, para, dentro do possível, tentar recuperar ou ajudar a recuperação dos setores de evento e os de turismo, que foram, ninguém tem dúvida aqui, bombardeados na pandemia da Covid-19. São setores que, obviamente, o Brasil ainda é um país turístico, ele atrai, seja entre brasileiros e fora, ele atrai, é uma forma da economia girar, é o turismo, como muitos países vivem disso. Não é o braço maior da economia do Brasil. Ele tem aí um giro, vamos pegar 2019, que foi o último ano em que esses setores foram fortemente, ou como continuava, né, evoluindo, estava na monta de cerca de, mais ou menos, 50 bilhões. Vem a pandemia, quanto que isso vai, gente? Vai, não digo zero, mas enfim, isso cai vertiginosamente. E isso abala de alguma forma o quê? A economia, né? É cíclico. Bom, então veio uma nova lei, 14.148, como eu já falei, para tentar aqui dar um up nesse setor para ele poder seguir a sua vida. E o benefício é excelente. Ele reduz a zero, exatamente zero,
alíquota zero do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFINS, ou seja, a tributação federal que mais dá aquele hard no empresário, imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro, que vai alíquota o quê? Zero. Olha que maravilha. Imposto de renda, você tem aí 25%. CSL, são 9%. PIS, COFINS, se for no lucro real, 9,25%. Se for no lucro presumido, 3 alguma coisa. Agora eu esqueci aqui, 3 da 3, alguma coisa. Então, perceba, alíquota zero. Por quanto tempo? 5 anos, 60 meses. Então, por 5 anos, as empresas, segundo a norma de setores de evento e turismo, gozarão de alíquota zero do imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. E não parou por aí, porque eu estou cheio de dívida. E eu faço o que com elas? Tudo bem, agora resolve. E como é que fica o para trás? Ela também previu, nos termos da lei da transação, que foi aquela que veio em abril de 2020, a 13.988, que eu já falei sobre isso aqui com vocês. Então, a 13.988, que foi aquela que trouxe as regras para a transação tributária. Então, e com base nessa norma, possibilitou a renegociação de dívidas. Até então, lembra que teve uma alteração recente, essa lei veio antes da alteração, então ela abarca o resultado anterior, e agora, se tiver um novo processo de renegociação, já de acordo com a legislação nova. Mas o programa que nós temos em vigor e que vai findar dia 22 de outubro de 2022, então ainda tem um tempinho, pode ser que ele seja alterado, não acredito, mas enfim, tem que ficar atento, que é um processo de renegociação de dívidas entre você e o fisco, mas de débitos o quê? Naquela época ainda era assim, né? Inscritos em dívida ativa. E aqui não era só para dívida tributária, era para dívida tributária e não tributária, inclusive o fundo de garantia. Então, todas essas dívidas, desde que inscritas em dívida ativa, até então era esse o cronograma, hoje poderia ser estendido para débitos junto à Receita e junto à PGFN, ajuizados ou seja, inscritos ou não, ou em processo. Mas isso daí seria hoje, né? O edital que está em andamento, que vai até outubro de 2022, ele previu o quê? Débitos inscritos em dívida ativa, tributária ou não, né? Inclusive o FGTS. E qual é o prazo? Prazo de 145 meses. Então, isso dá aí um sossego para aquelas empresas que venham a aderir ao programa. Ela previu também um desconto de 70% sobre o valor total da dívida e o prazo máximo de 145 meses. Então, você vai ter que parcelar aí pelo menos 70% da sua dívida. Os descontos de juros e multas estão aí na monta dos 100%, até 100%. Então, você vai ter que pagar aí pelo menos 70% do valor devido depois dessa conta toda aí. E esse saldo vai poder ser parcelado em até 145 vezes. Se vocês quiserem um vídeo específico para a transação tributária do PERSE, que é bem específico e tem suas regras, eu faço um vídeo só de transação tributária no PERSE. Aqui é só para mostrar que é uma lei que veio para trazer um alento ao setor de turismo e eventos. Nessa lei, eu reduzo a zero imposto de renda, PIS, COFINS, CSL, e ainda te dou a chance de renegociar suas dívidas tributárias ou não pelo prazo de 145 meses. Até 70% do seu valor. E com regras próprias que estão lá previstas dentro desse edital. Então, essa lei ela veio para me acalentar. Mas essa mesma norma, ela também previu que caberia ao Ministério da Economia fixar os quinais, ou seja, qual a natureza dessas atividades é que poderiam estar abarcadas por esse benefício da alíquota zero. O que é o quinais?
Isso é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que são os QNAEs, que vão poder se valer dessa alíquota zero, que poderiam se enquadrar nesse programa diferenciado no PERSE. Aí, então, em 2021, na sequência, veio a portaria do Ministério da Economia, número 7.163. 7.163, que é a lei que trata, então, desses QNAEs que poderiam se valer da alíquota zero. Só que essa portaria, ela traz algumas dúvidas, e é por causa dessas dúvidas que têm surgido algumas demandas judiciais, que pode ser o caso do seu cliente. O que acontece? Essa portaria, ela não só disse quais eram os QNAEs, como ela também não se limitou a dizer os QNAEs vinculados àquelas atividades. Então, ela saiu tacando lá uma série de QNAEs, e tem QNAEs ali que, às vezes, não estão diretamente relacionados com evento e turismo. Então, ela edita os QNAEs e não limita a relacioná-los junto às atividades econômicas contempladas na norma. Até aí tudo bem, está dando para mais gente e ninguém vai reclamar, concorda? Mas essa norma, o que ela faz também? Ela cria alguns requisitos para que você venha gozar deste benefício. Então, primeiro, ela vai fixar o QNAE, aliás, ela serve para isso. Ela edita mais QNAEs do que o esperado. E ela diz, olha só, tem alguns requisitos aqui para você cumprir. Até a data da publicação da norma, 3 de maio de 2021, você, que é hotel, salão de eventos, teatro e cinema, já deveriam exercer a atividade. Então, veja bem, se eu abrir uma empresa hoje, será que eu posso? Porque aqui ela diz, hotéis, salões de eventos, teatros e cinema, que no momento da edição da norma, ou seja, ela tem uma limitação temporal para a fruição do benefício, 3 de maio de 2021. E os bares, restaurantes, locadoras de veículos e parques, para usufruir, eles teriam que estar, no momento da edição da norma, 3 de maio de 2021, cadastrado no cadastro do turismo, junto lá aos órgãos do turismo, que é o cadastro, que é aquele sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. Bota lá na internet, cadastro, já vem lá o site. E ele é até bem simples, pelo que eu pesquisei, de você conseguir obter o cadastro. Só que vamos imaginar que eu sou uma empresa nova. E mesmo que antiga, vinculado àquela época, eu não tinha esse tal de cadastro. Ou se tinha, não estava regular. Então, o que a lei está me dizendo? Ela vai editar os QNAEs, traz mais QNAEs do que aqueles já previamente arrolados, mas era o Ministério da Economia que deveria o quê? Fixar. Então, todo mundo que está lá tem direito à alíquota zero. Ponto 1. Ponto 2. Mas todo mundo que está lá que tem direito à alíquota zero, para ter a alíquota zero, teria que ter 2 requisitos cumpridos. A limitação temporal de, no dia 3 de maio de 2021, data em que veio a norma, já estarem exercendo a atividade e terem o cadastro no órgão do turismo, o cadastro, que é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao setor do turismo. Aí surge um pequeno problema, né? Eu criei a minha empresa agora. Eu posso ter criado um novo restaurante, um novo hotel, um salão de festas, ou seja lá o que for que estiver lá dentro dos QNAEs. Eu que sou nova, que no dia em que editei a lei não existia, ele tem direito e eu não? Situações idênticas sendo tratadas de forma diferente só por causa do momento em que eu constituí a minha empresa? Será que não tem uma violação à isonomia aí? Será que a portaria ela pode limitar no tempo o que a própria lei instituidora não limitou? Será que é essa a função
no caso aqui uma portaria, que é um regulamento, como é que eu vou competir, empresa nova, com a empresa antiga que tem alíquota zero de IR, CSL, PIS e COFINS e eu estou pagando tudo? Eu vou falir, óbvio. Então tem um problema aí. Então, empresa nova, se você é uma empresa nova ou advoga para esse setor e é novo, olha a fumacinha aí, presta atenção. E dois, e se a época da publicação da lei eu não tinha, eu era um setor de alimento, até que seja alimento, bala, até aquela coisa toda, todos os quinais da norma, mas eu não tinha o tal do cadastro. E aí? Será que essa norma ela pode limitar, condicionar a fruição do meu benefício ao cadastro, quando a lei também nada fala sobre isso? Percebe? Então, aqui a gente tem a empresa nova e mesmo tendo o cadastro, se ele tivesse desatualizado ou se ele não existisse no momento da publicação da lei, o cara não tem o alíquota zero. Como é que esse cara, que não tinha, ou se tinha, estava desatualizado, vai competir com outro que tem isso tudo e está pagando nada de SSL, PIS e COFINS? De novo, tem um problema de isonomia. E não só de isonomia, como de hierarquia. O regulamento, ele literalmente regulamenta. Ele não pode dizer mais do que a norma instituidora disse. E se ela te disse, diga os quinais, diga os quinais. Eu não posso limitar no tempo, nem tampouco criar condições não definidas na norma que veio a instituir. Então, por força desses requisitos, os contribuintes que estão nessa situação buscam a tutela jurisdicional para dizer o quê? Não preciso de cadastro. E mesmo que eu tenha constituído a minha empresa depois, eu tenho direito. Isso viola a isonomia. Você não pode limitar no tempo. Você não pode criar condições. E aí, né? Isso vai e chega no judiciário. Os principais argumentos são exatamente esses, né? O benefício fiscal ele foi instituído em lei, a lei não cria restrição. Ela simplesmente delega que os quinais sejam definidos numa portaria do Ministério da Economia. Ponto. E essa portaria, esse regulamento, ele não podia extrapolar o que disse a norma, seja limitando no tempo, seja limitando materialmente, estabelecendo condições. Bom, chega-se no judiciário. E aí, o que vocês acham que acontece? Certamente essa celeuma, gente, ela não vai ser resolvida em primeira nem em segunda instância. Isso vai chegar ao STJ. Lembra que é matéria infraconstitucional. Não me parece que tem matéria constitucional aí. Supremo não vai definir absolutamente nada. Mas o STJ vai. E é aquela tal história, como muitos estão pleiteando situações dessa natureza, provavelmente vai ter um repetitivo, as turmas vão se resolver antes, e pode ser que tenha uma eventual modulação de efeitos. E quem dorme, o que acontece? Dorme na praia. Então, o direito não só para quem dorme, quem nunca ouviu essa expressão. Então, é a hora de se coçar, buscar cliente ou apresentar a tese para esses setores, seja captando novos clientes, seja oferecendo para aqueles que eventualmente você já tem. Mas fato é que temos sim algumas decisões já prolatadas no âmbito da primeira instância, como deferindo ou não liminares, ou mesmo em segunda instância. Porque no caso desse, você vai entrar com uma medida judicial, muito provavelmente você vai pedir uma tutela ou uma liminar. Ou seja, para que você não seja cobrado daquilo ali, porque você teoricamente cumpre os requisitos e o regulamento ele discrepa do que diz a lei. Então, não posso limitar nem materialmente, em termos de condições, e nem temporalmente, por força desse limite da data em que a lei foi publicada, que eu tinha que estar exercendo a atividade, que eu tinha que ter regularmente o cadastro.
Aí o que que acontece, gente? Algumas decisões, sim, foram favoráveis, outras, e a maioria delas, não vem sendo favoráveis. Vou explicar e vou te dar alguns exemplos do que eu vejo que está acontecendo. Alguns poucos magistrados entendem que é isso aí mesmo. Extrapolou, não pode. Tá lá o KNAI? Tá, então tem direito. E assim você ganha a sua liminar. Quem obteve isso tá rindo à toa, né? Basta que esteja o KNAI na portaria, não me limita no tempo, não me limita no cadastro e eu fruo do benefício, você suspende a exigibilidade, vamos ver o que vem na sentença. Tem que ter cuidado, porque isso pode mudar. Então é bom que provisione aí um dinheirinho, porque se isso mudar, a conta chega. Lembra que liminar não suspende a exigibilidade do crédito. Ou melhor, suspende a exigibilidade do crédito, mas não suspende juros e multa. Você não vai poder ser o quê? Cobrado. Você não vai poder ser executado. Mas amanhã ou depois você, bluft, perde tudo que você não pagou. Você passa a ser devedor com juros e multa desde a data do inadimplemento. Então, lembrem que liminares não suspendem os juros e as multas decorrentes do inadimplemento. Mas vai suspender os atos de cobrança, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Enfim, e aí existem também muitos precedentes que dão essa liminar parcial e outros que negam 100%. E aí o que vai acontecer? Alguns magistrados, sejam eles desembargadores ou juízes, se apegam no argumento de que a lei, quando ela veio, lá em 3 de maio de 2021, ela teve como objetivo zerar o IR, CSL, o PIS e a COFINS, não foi de todas as empresas do setor de evento e o de turismo. Como não? Mas é um argumento. Olha só, a lei lá, o objetivo dela não era zerar as alíquotas para todas as empresas do setor de eventos e turismo. Ah, não? Ela limitou? Eu não consigo enxergar. Mas tudo bem. É um argumento, a gente respeita. Entende-se que não só podem ser considerados do setor turístico, eventos, ou seja, entendeu-se em algumas decisões que só poderiam estar enquadrados no setor turístico ou de eventos, no caso restaurantes, bares e similares, somente se eles cumprissem os requisitos de quem? Do tal do cadastro, lá dos órgãos do turismo, do cadastro. É o cadastro de pessoas físicas e jurídicas dentro do órgão para você especificar que comprove ali de alguma forma a sua ingerência com o turismo. Então, veja bem, entende-se então, segundo esse entendimento de alguns magistrados, que para ser considerado legalmente do setor de turismo, aqueles restaurantes e similares, que era o objeto aqui da demanda, só poderiam pleitear o incentivo da alíquota zero se eles cumprissem os requisitos do cadastro. Isso quer dizer que precisa do cadastro. Eu não quero que tenha porque a lei não me exigiu. Aí ele está me dizendo, não é bem assim. A lei ela abarca todo mundo. O regulamento, quando ele veio a definir aquilo que pode ser regulamentado. Então está dentro, não tem problema nenhum não, porque ele não quis abarcar todos. Então, para você provar que é turismo mesmo, de acordo com o que a lei determina, você tem que estar lá no cadastro. Então, parte da tese do contribuinte vai o quê? Declinando. E o argumento de autoridade aqui que se usa é o artigo 15, inciso 1º da Lei 11.771 de 2008, que vai dispor sobre a Política Nacional do Turismo. Então, o artigo 15, inciso 1º da 11.771 de 2008. O que ela vai dizer? Que as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, que desenvolvam programas e projetos turísticos, poderão receber apoio financeiro do poder público mediante o cadastro efetuado no Ministério do Turismo, no caso das pessoas de direito privado. Então, poderão exercer o apoio financeiro do poder público, desde que cadastradas.
Então, aqui, com base nesse dispositivo, ele fala: olha, para você ter o meu apoio, usufruir do meu benefício, você tem que ter cadastro. Se você tem cadastro, você é turismo. Se você não tem cadastro, você não é turismo, então a lei não quer te prestigiar. Esse foi o raciocínio de boa parte das liminares, para negar as liminares, né? Então, o cadastro do Ministério do Turismo, para parte do Poder Judiciário, ele é um requisito legal para que você possa receber esse apoio financeiro do poder público voltado para aquele setor do turismo. Logo, você não seria amparado, caso não tenha o cadastro, pela alíquota zero. Então, alguns ganharam, levou o argumento, outros, por outro lado, perderam. Então, 100% ganhou, 100% perdeu. Aí vai depender do cenário da região em que você tenha proposto a ação ou vai propor ainda, por ser novo. Então, você tem esse problema. Eu lembro que teve um magistrado, se não me engano, do sul do país, que ele ainda traz assim, que o critério para o gozo do benefício fiscal, ele teria sido legitimamente traçado pelo Poder Executivo, no caso, o Ministério da Economia. E aí ela vai dizer que o Poder Judiciário ele não tem a função nem o direito de intervir no ato administrativo, no mérito. Eu analiso legalidade, está tudo bem, o mérito legislativo, mérito da administração, não cabe o controle jurisdicional. E é verdade. A gente controla o ato administrativo, o quê? Do ponto de vista legal. Quanto ao mérito, às vezes, é conveniência e oportunidade da administração. E quanto a isso, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir, né? Se debruçar. Então, a empresa, aí ela conclui que a empresa que gostaria de obter a extensão de um benefício fiscal que ela não faria jus, porque não estaria cadastrada. E por quê? No caso, era só o cadastro. Ela acho que já até existia nesse âmbito desse precedente do Sul. Então, ela falou, não vou me meter aqui no mérito administrativo, a lei permitiu, o regulamento está ok, a lei que trata sobre as atividades, né, do turismo, ela diz que precisa ter cadastro, então a portaria não discrepa, porque afinal de contas eu não estou atendendo a todos, são somente aqueles que estejam dentro dos requisitos e que estejam cadastrados. Você não tem o cadastro, não tinha o cadastro, você não tem. Todavia, eu venho observando algumas decisões de alguns parceiros que não são bem assim. Você não ganha tudo. Você ganha parcial. O ideal é ganhar tudo, como alguns já ganharam. O que acontece nesse segundo caso? Os magistrados, eles acabam dando parcialmente a liminar porque eles entendem que realmente o cadastro é uma forma de você medir se você está naquele setor ou não. Então, talvez não tivesse nenhuma irregularidade no seu requisito. Não concordo com isso, mas, enfim, boa parte dos magistrados assim define. Todavia, eles falam, opa, mas eu não posso entender que essa limitação temporal, no início, ou seja, na data em que a lei foi promulgada, ou seja, 3 de maio de 2021, seja um limitador. Porque você poderia não ter o cadastro. Você poderia estar irregular, mas se você regularizou ou se você fez o cadastro, eu não posso limitar no tempo. Você vai passar a fruir da alíquota zero desde o momento que você prove ter o cadastro. Antes, não. Então, dos males, o menor. Pelo menos, você não conseguiu barrar o cadastro, mas você tem o cadastro. E a partir dali, o quê? Você vai usufruir do benefício em igualdade de condições com aqueles que obtiveram se estavam no cadastro naquela ocasião. Então, se você tinha o cadastro naquela ocasião, que lindo. Se você não tinha, você pode fazer e pleitear junto à tutela jurisdicional que você possa fruir pelo menos, você vai pedir tudo, né? Desde sempre. Mas que pelo menos, a partir do seu cadastro aprovado, que você possa usufruir da alíquota zero e de todos os outros benefícios com relação à transação dentro daquele cenário, daquele setor.
E aí eu lembro que já vi decisões nesse sentido do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Então, entre o tudo é mais difícil. Tudo é incondicional, então vale todo mundo, desde que o KNAI esteja lá, você tem com cadastro ou sem cadastro. Uma ou outra você ainda tem, não é a maioria. Não tem, tem várias. Porque você privilegia o fisco e só dá para quem tem cadastro lá no momento o quê? Da norma. Mas eu tenho muitas também no sentido da flexibilização. Tudo bem, eu entendo que o cadastro não está extrapolando. Mas eu não posso limitar temporalmente o sua fruição. Elas nem falam de isonomia. Eu estou indo além, né? Te dando mais argumento para você pleitear junto na sua peça. Isonomia que você vai colocar, você não pode tratar isonomicamente, né? De maneira desigual os iguais. Eu não tinha lá naquele momento, mas agora eu tenho. Então tem que ser tratado igual a ele. Essa limitação temporal não está na norma. Aí ela extrapola. E quanto a isso, boa parte das decisões concordam. Quanto à limitação material, ou seja, a necessidade da condição, tem mais dizendo que ela é ok do que ela dizendo que não pode. Mas quanto à limitação temporal, aí você tem um filão. Que desde que você esteja entre aqueles itens, os quinais, mesmo que você não tenha o cadastro no momento, se agora você tiver, tá ok, mesmo se nova você for. Você não existia lá, mas agora você existe. E se não tinha o cadastro, agora eu tenho. Então, também por essas mesmas razões, você poderia se valer da alíquota zero desde o momento em que você obtém o cadastro. E tem um sem fim de empresas dentro dessa situação. Então, cabe a você o quê? Oferecer, pleitear e avaliar como que você pode chegar nesse nicho para oferecer o seu trabalho. Isso é muito embrionário, isso está pipocando agora nos últimos meses. Então, tem empresas que pelo menos conseguem a inconstitucionalidade, não porque não é inconstitucional, a ilegalidade dessa limitação temporal, o que é maravilhoso, que você pode até não ter conseguido ano passado, mas agora você pode conseguir. Lembra que entre nada e alguma coisa é melhor alguma coisa? Você vai continuar brigando pelo período todo. O STJ vai te dizer um dia. Mas pelo menos daqui para frente pode ser que você tenha nisso, olha o gás que você ganha para a empresa. Mas junto a isso também tem a tese de que a limitação temporal é ok também. Pequena, não acredito que isso vai prevalecer, mas ela existe. Então provisiona um pouquinho aqui, que lembra que a liminar, ela não vai suspender a fruição dos juros e das multas incidentes, caso amanhã ou depois ela venha a ser o quê? Revogada. E aí a gente vai desenvolvendo estratégias que melhor atendam a cada cliente. Mas é importante que vocês tenham aí em mente que vocês têm uma excelente oportunidade de trabalho com determinado setor. Você vai olhar a portaria, vai avaliar se os seus clientes ou se aqueles que você possa vir a captar estão ali. Em estando ali, existe uma potencial chance. Se eles existiam no momento da norma, ok. E se não existiu, ok também. E se existiu e tinha cadastro, esse não precisa de você, ele já está seguindo bem. E se ele existia e não tinha cadastro, aí surge uma bela oportunidade, seja para fruir desde a origem, porque o cadastro não poderia ser exigido, porque discrepa da norma, essa não está ganhando muito, mas mesmo que ele seja legal, eu não posso limitar no tempo. Então, eu tenho um cadastro hoje, me passe a permitir que eu usufrua do benefício, pelo menos a partir do cadastro, que é o que vem prevalecendo. E as novas, né? Eu não existia lá. Hoje eu existo e não tenho cadastro. A probabilidade de você conseguir fica menor, limitação temporal, caso se entenda que o cadastro está ok. Então, você vai lá e se cadastra. O cadastro é simples. E você vai conseguir, obviamente. E a partir dali, você vai fruir daquele benefício e você vai continuar brigando para ter direito a ele desde a origem, que pode ser que você leve com o tempo, dentro da evolução da jurisprudência, até chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui eu fiz um overview aqui com vocês dos principais pontos, do que a lei trata, do que ela pode ser útil, o belo benefício que ela me traz. Tem a questão da transação também para esse nicho especificamente, e os requisitos para a transação. Tem a portaria que me estabelece os quinais.
Tem a portaria que ela estabelece os quinais, aí eu chamo a atenção que nem tudo que está lá está vinculado necessariamente a evento e turismo. Então, ela acaba possibilitando que outros cenários também participem. Então, você tem que olhar se você está ali. Mas se está ali, ela condiciona o cadastro. No momento em que a lei for publicada. O cadastro vem perdendo, na minha opinião, extrapola, não deveria ser exigido. Mas em sendo exigido, de acordo com essa interpretação que o Poder Judiciário vem fazendo, por força da legislação que trata do cenário do turismo, e a necessidade desses requisitos para estarem qualificados dentro daquela realidade, e se a lei realmente não quis contemplar todas, mas apenas aquelas que se encontrem dentro daquela categoria, a condição está ok. A limitação temporal é que vai ser o quê? Capenga. Então, permita para a nova, desde que tenha cadastro, é um ponto, e permita para a antiga, já que eu me regularizei agora, já que eu criei um cadastro agora. Pelo menos a partir dali. Mas o seu pedido vai ser amplo. Você vai pedir para tudo, para ver se consegue tudo, ou se pelo menos você conseguir da data do cadastro daquela atividade, cujo KNAI está na portaria, para poder obter a alíquota zero do IR, da CSL, do PIS e da COFINS, e quem sabe até usufruir do programa de renegociação de dívidas junto à Procuradoria, de débitos inscritos em dívida ativa, tributários ou não, inclusive o FGTS, que pode te gerar descontos de até 100% das multas, vai pagar 70% do débito e ainda vai dividir em 145 vezes. Então, avalia, verifique aí se tem alguém dentro dessas condições, ou faça parceria com quem conhece, ou com quem possa te entregar clientes para você captar. Afinal de contas, hoje a bola da vez é a parceria. E não tenha medo de dividir, porque é dividindo que se ganha. Entre nada e alguma coisa, sempre é melhor o alguma coisa. Fica com essa, reflita, até o próximo vídeo.